Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente à disciplina Cálculo Diferencial aplicado à computação. Nesse vídeo aqui, gente, nós apresentaremos como obter a inclinação da reta tangente a uma curva como um limite. No vídeo passado, nós vimos como obter a equação de uma reta de duas formas. Primeiro, tendo dois pontos dessa reta, pertencente a essa reta, ou na segunda forma, tendo um ponto e a inclinação. A gente vai dar prioridade mais a essa outra forma, tendo um ponto e a inclinação. Uma vez que a inclinação da reta, e consequentemente de uma reta qualquer, e da reta tangente mais especificamente, vai desempenhar um papel muito importante aqui no cálculo. A gente vai perceber que a inclinação da reta tangente tem tudo a ver com a derivada, que é um conceito que a gente vai estar vendo mais à frente. Nesse vídeo aqui ele vai lhe dar, digamos assim, as ferramentas necessárias para você poder entender o que é a derivada, para a gente poder definir a derivada e você entender como se dá esse conceito. Tá certo? Aqui eu vou estar fazendo a leitura dessa parte inicial aqui, explicando cada um desses elementos aqui nesse gráfico. São muitos elementos, mas a ideia é bem simples. Tá certo? Então, seja P um ponto pertencente ao grafo de função y igual a f de x. Então, eu tenho aqui a minha função, y igual a f de x, está aqui encurvada. E aqui eu tenho um ponto P. Então, as coordenadas de P são x e f de x. Então, tudo que eu tenho aqui como entrada, eu tenho aqui como saída. Então, x, f de x. Está aqui, ó, x aqui no eixo x, f de x no eixo y. Considere o ponto Q do gráfico que tem a abscissa x mais h. Então, está aqui, ó, pontinho Q, ó, no eixo x, a projeção aqui é x mais h. O que eu sei? Q está próximo de P se e somente se h estiver próximo de zero. Como assim, professor? Olha só. Se eu pegar um Q aqui mais perto de P, o que acontece com essa distância de x para x mais h? Ela vai ficar menor. Mas essa distância é quem? É x mais h menos x. Tá certo? Então, subtraindo x de x mais h, eu fico só com h. Então, se eu fizer h cada vez menor, que é aí que entra a ideia de limite, eu vou ter o quê? Que o x mais h vai se aproximando do x. Consequentemente, Q vai se aproximando de P. Daqui a pouco eu vou explicar essa aproximação um pouco melhor. Como a abscissa de Q é x mais h, ou seja, a entrada aqui é x mais h, a saída vai ser quem? Vai ser a imagem disso, f de x mais h. Tá certo? Aí aqui eu vou ter uma diferençazinha f de x mais h menos f de x, que ela vai ficar mais clara ali abaixo. Tá certo? Então, gente, o que acontece? Por definição de coeficiente angular, a reta PQ terá inclinação. Quem? Dada por... Aí aqui eu tenho um y e outro y, um x e outro x. Esse cara faz o papel de y1, esse cara faz o papel de y0. Esse cara faz o papel de x1, porque está ligado ao y1, e esse cara faz o papel de x0, porque está ligado ao y0. Então, eu vou usar esta formulazinha aqui, ó. O m vai ser quem? O y1 menos y0, x1 menos x0, ou seja, a subtração dos caras de y, o maior menos o menor, digamos assim, o de cima menos o de baixo. E aqui, x1 menos x0, digamos x1 maior que x0, o da direita menos o da esquerda. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. y1 menos y0, x1 menos x0. Só que o y1 é quem? F de x mais h. O y0 é quem? F de x. O x1 é quem? X mais h. E o x0 é o quê? X. Quando eu subtrair aqui x mais h menos x, eu fico só com h. Pronto. Então eu tenho o quê? A inclinação desta reta aqui, que não é uma reta tangente. Por quê? Porque ela toca no ponto P e no ponto Q. Quer dizer, ela intersecta a curva em dois pontos. Se ela intersectar só em um, aí ela seria uma reta tangente, mas ela é uma reta que a gente chama de secante. O que acontece? A gente pode estudar um pouco mais essa aproximação de... Quer dizer, pode estudar a aproximação de Q para P. Imagine que Q está caindo aqui sobre a curva em direção a P. Então, a gente vai perceber o quê? Que x mais h vai andar em direção a x. Ou melhor, o h aqui vai tender a zero. Então, para esse cara andar, para esse, ó, o x está fixo, o h tem o quê? Diminuir, tem que ir para zero. Tá certo? Então, vamos pensar assim, ó. Vamos começar com Q aqui, ó. Vou chamar de Q1, que é o primeiro ponto que Q está. Então, aqui eu tenho uma secante 1, ó, que eu vou ter ali de sec 1. Ela vai passar aqui, pega uma reta, vai ser essa aqui, ó,
Começa aqui, termina aqui. Aí Q cai, né? Nessa ladeira, ela cai para Q2. Q1 cai para Q2, ou seja, mostra que o ponto Q genérico nosso está se aproximando do ponto P. Mas aí Q1 é a primeira posição dele, Q2 é a segunda posição. Pronto. Aí nós vamos ter uma outra secante 2, ó, sec 2 aqui, ó. Ela está aqui, ela vai ficar no meio, ó, aqui, ó. Aí o que acontece? Eu posso fazer Q1, Q2, Q3, Q4 e tal, cada vez mais próximo de P, ou seja, eu vou fazer o Q tender a P. Né? Aí vai ter um Q3, um Q4, claro, nunca vai chegar a um limite, mas a gente vai indo em direção, ou seja, faz o Q se aproximar do P, ou seja, deslizando, como se ele estivesse descendo aqui, ele fosse parar aqui. Tá certo? Em cada caso que ele não parou ainda, vai ser uma reta secante, né? Que vai se aproximando de quem? Da reta tangente no final. Então, quando o Q atingir P, eu vou ter o quê? Uma reta tangente. Por quê? Porque a minha curva ela era intersectada pela minha reta, pelo menos nesse recorte do gráfico aqui, em P e Q. Aí eu vou me aproximando P de Q, P de Q. Então, em todo caso, eram 2 pontos de interseção, 2 pontos. Quando eu chego em P, Q e P agora são a mesma coisa, então só tem um ponto de interseção. Conduz o que a ideia de reta tangente, que nós vimos no comecinho, olha. Vamos lá, ó. Quando uma reta intersecta uma curva só num pontinho, eu chamo isso de reta tangente. Então tinha um Q aqui que foi andando e tal, tinha várias secantes, aí ela foi tendendo a esse P aqui. Tá certo? Ou seja, as retas secantes foram tendendo a se transformar na reta tangente. Então vamos lá. Com isso, a gente pode pegar nessa ideia de aproximação aqui e nesse quociente que aplicar logo o limite. Ó, limite de H tendendo a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. E isso aí nasce, né, a inclinação da reta tangente. Então, considere uma função contínua em x0. Por reta tangente ao gráfico de f em p, x0, f de x0, queremos dizer a reta que passa por P e tem inclinação, ou melhor, coeficiente angular, se você preferir também, outra forma de chamar, dado por isso aqui, por esse limite. Então, se eu não aplicar o limite, o meu h é fixo, então eu vou ter uma reta secante. Mas se eu fizer o h tender a zero, aí eu vou ter o quê? A reta tangente. Na verdade, aqui eu estou calculando, a princípio, a inclinação apenas. Como esse limite aqui, no final dos contos, ele vai valer m, né, quando a gente calcular ele, né, o limite de h tendendo a zero, então a resposta vai ser o m. Aí eu pego o quê? O x0 que eu tenho aqui e o y0, porque o y0 vai ser o quê? A saída, né, da função, e jogo nessa regrinha aqui, que é o que a gente vai estar fazendo no próximo vídeo. Né? Então, nesse vídeo aqui a gente entendeu, né, como obter essa inclinação. No próximo vídeo vai ter um exercíciozinho onde a gente vai estar, né, utilizando essa definição que a gente acabou de ver. É muito importante, gente, que vocês entendam as ideias colocadas aqui nesse vídeo. Não são muito simples à primeira vista. Né? Eu fiz cálculo uma primeira vez, achei difícil isso aqui. Certo? Muito embora a gente não vá usar tanto essas ideias assim desde o princípio. Né? A gente vai, em certo momento, né, usar técnicas mais fáceis para fazer as coisas. Mas entender esse conceito aqui é fundamental se você quer aplicar, né, a derivada, porque aqui está a ideia da derivada. Muitas vezes, né, o aluno sai da disciplina falando, sei derivar todas as funções. Né? Tirei 10 na prova, mas ele não sabe o que é a derivada. E isso aí está normalmente aqui nesse começo. Então, se você passa rápido por esse começo, porque você viu o professor ensinando uma parte lá na frente que é mais fácil, derivada, ele cobra mais, né, daquela forma mais fácil, você pode perder a parte mais importante, que é esse entendimento. Tá certo? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado. Aí no próximo vídeo, né, a gente vai falar sobre esse ângulo, né, porque a reta tangente, que ela forma um ângulo com este, a gente vai mostrar como achar esse ângulo e também vamos fazer um exemplinho, né, aplicando isso que a gente acabou de ver, né, dar sentido, assim, um sentido mais concreto ao que a gente acabou de ver. Beleza? É isso aí, espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.